Tudo bem com vocês? Espero que, como sempre, tenham passado uma semana excelente. Isso mesmo. Estávamos morrendo de saudade de vocês. Sim, muitas saudades, né, Tati? Muito. E que bom tê-los aqui novamente, né? Mais uma vez, mais uma semaninha aí. Mais um sábado abençoado. Ficamos felizes, viu? Então vamos iniciar nosso encontro de hoje com o sinal da Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E já vamos iniciar primeiramente agradecendo as devolutivas, né? Sim. Já vamos pôr em oração para que elas continuem sempre mais. Porque é uma forma da gente sentir que vocês estão interagindo com a gente, né? Então já vamos pôr em oração. Vamos pôr em oração também a nossa família, a família de vocês, né? Vamos pedir para que São José, né, permita aí que nós continuemos trabalhando, né? Graças a Deus aí estamos começando a abrir umas portas aí de comércio, podemos dar uma saidinha, mas com cuidado, viu, turminha? Então, a igreja, né? A igreja está abrindo, então vamos pedir para que São José, para que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe, para que a gente continue assim e a melhorar cada dia mais, né? Então vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então que Deus nos livre de todo o mal. Então vamos agradecer as devolutivas. Ó, o meu todo mundo acertou, e o seu? Todos acertaram. Graças a Deus. Ai, que bom, viu? Fiquei até com medo. Foi muito fácil. Então, a nossa resposta está aqui. Vamos aproximar um pouquinho mais. É Novo Testamento. Então, aqui é o meu e o da Lila, viu? Então, Novo Testamento. Estamos boas nisso. Então, parabéns a todos que acertaram, tá bom? Então, segue aí a devolutiva de vocês e aguardamos a de hoje, né? Na semana que vem, viu? Ó, obrigada, turminha. Acertou quem respondeu? Novo Testamento. Aí, vamos fazer a pergunta, né? Completa, né? Esquecemos. Esquecemos de fazer a pergunta, né? A pergunta era: em qual testamento da Bíblia encontramos o livro de Marcos? Então, é no Novo Testamento, tá bom, turminha? Então, segue a devolutiva pra vocês. Até já! Até já! São José, José de Nazaré, José o carpinteiro, ou São José operário. sim, foi, segundo o Novo Testamento, O esposo da Virgem Maria. e o pai adotivo de Jesus. O Santíssimo São José, protetor da Igreja Universal. Assumiu este compromisso de não deixar nenhum trabalhador de fé, Do campo, da indústria, autônomo ou não, mulher ou homem, sim, que não esqueça-se de que ao seu lado estão Jesus, e Maria. São José que na Bíblia é reconhecido como um homem justo, é quem revela com sua vida que o Deus que trabalha sem cessar
na santificação de suas obras. É o mais desejoso de todos os trabalhos santificados. Seja qual for o nosso trabalho, Fazei-o de boa vontade. sim, como para o Senhor, E não para os homens. e não para os homens. Ciente de que recebereis do Senhor a herança como recompensa. O Senhor é Cristo. Isso. E hoje, turminha, dia 1º de maio, Sim, dia do trabalho. sim, comemoramos também o dia de São José, que é o carpinteiro, exemplo de trabalhador, né, de homem de família. Então, nós que trabalhamos para a família. Então, temos que trabalhar com quem? Com o Senhor, né, junto, né, sempre com Deus, para que o nosso trabalho prospere também cada vez mais. Então, nós queríamos dar uma palhinha, que nós já falamos de São José, né, dia 19 de março, mas ele está aqui também representando São José Operário, que nós comemoramos também no dia do trabalho, na igreja, né? São José Operário. Isso mesmo. A parábola dos trabalhadores na vinha, É uma parábola de Jesus, que aparece apenas no livro de Mateus, na Bíblia. sim, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo do 1 ao 16. Jesus afirma que qualquer operário que aceita o convite para o trabalho na vinha, Não importa o quão tarde do dia, ele receberá a recompensa igual com aqueles que foram fiéis por mais tempo. sim. E o nosso tema de hoje é Os trabalhadores Na Vinha, com a catequista Nilzete e o catequista Elcio, que também vai fazer uma participação aí para vocês, tá? Sim. Até já! Até já. E aí, turminha, gostaram do tema da vinha? Bom, né? E aí nós fizemos um resuminho em 4 partes aí para poder passar para vocês aí, mais ou menos, explicar mesmo o significado do que é esse texto na vinha, né? O que é pra gente ter como significado para nós, o que é para nós absorvermos para nós, tá bom? Então, ó, o primeiro passo é que nós éramos imprestáveis, Nós estávamos ansiosos, sem preceito algum, mortos em deleitos e pecados, escravos do mal. mas Deus nos chamou. Ele veio ao nosso encontro e nos convocou para um trabalho em sua obra. Esse trabalho basicamente se resume em anunciar o Evangelho. E quem nos recompensará por isso é Deus. Olha, que legal, né? Senti Muito bom, agora né? que nós levamos o Evangelho, recebemos o chamado. Isso aí. E aí, vocês E a recompensa já vem? estão ouvindo o chamado de vocês? Nós já ouvimos o nosso chamado. Estamos Sim. aqui, ó, firme e Firmes e forte, fortes. graças a Deus. Estamos aqui, ó, com Jesus, ó, ao nosso lado, passando, que Ele está aqui sempre de braços abertos e sempre sorrindo para nós. Então temos que estar assim. E como é que Ele sente que o nosso sorriso? Em oração. Temos que estar em oração, sempre. Sempre, né? Isso. Essa recompensa, porém, não está baseada no fato de termos trabalhado, mas simplesmente no fato de termos sido chamados para este trabalho. Isso deixa claro que nós não somos merecedores de reconhecimento algum. Por isso é que Ele nos recompensa unicamente por sua graça. Porque mesmo que fizéssemos tudo, então ainda seríamos servos inúteis. Sim, logo, todo o mérito é dele. E é o proprietário, né? Ele é o proprietário. Quem? Deus, Deus, né? Ele foi ao nosso encontro e nos chamou. Sim. E alguns ele chamou logo pela manhã Outros no meio-dia. e outros um pouco mais tarde. E ainda outros quase no final do dia. Sim. E aí, vocês viram isso lá na parábola, né? A diferença, o porquê, né? Dele chamou, então, olha, escutem bem essa parte, hein? E ainda, no último, lá bem no finalzinho do dia, aí a gente acha que ele lá trabalhou menos, né? Mas não é bem assim que Deus vê, né? Eu acho que ele vê mais a forma que fazemos e o que tá aqui, né? E aí, assim, então, mas de forma geral,
todos somos ou éramos igualmente imprestáveis, né? Antes nós estávamos perdidos. Então, quando não estamos com Deus, nós estamos perdidos. Né? De modo que não havia um justo sequer. Sim. Então quer dizer que não é que é a palavra imprestável, é que nós não tínhamos Deus. Então sem Deus nós não somos nada, tá? E aí, ó, a segunda parte é que muitas vezes somos invejosos, né? Sim. Pode ser sem maldade, mas acontece. Então nós temos que nos policiar contra isso, tá? Que é uma lição muito importante na parábola dos trabalhadores na vinha. É uma relação de inveja. Quantas vezes, né Quantas? Tati, encontramos, Nós falamos, questionamos Deus, né? Questionamos isso. Por essa inveja. Por ter abençoado alguém que julgamos ser menos dignos do que nós. Então, indiferente se a pessoa foi chamada de manhã ou à noite, para Deus nós somos iguais. Então, quem foi de manhã não é mais digno de quem foi chamado depois. Então, quem está lá mais tempo não é mais digno de quem está começando. Somos iguais, exatamente, né? Esse é o principal. Para Deus, nós somos iguais. Sempre. Aí, às vezes, vemos uma pessoa recém-chegada na obra de Deus sendo grandemente abençoada. Graças a Deus, que aí ela continua passando aí, ó. Isso. Toda a obra de Deus ao próximo. E aquilo, né, essa bênção, às vezes nos afeta, né? Para muitas pessoas afeta, sim. Né? Mas não, pelo contrário, a gente tem que dar as mãos e caminhar junto com essa pessoa. Sempre. Unidos somos mais fortes. Sim, claro. E então devemos lutar contra esse tipo de sentimento, né? De todas as formas. Porque Deus manifesta a sua extraordinária graça a quem Ele quer. Sim, sim. Quanto a nós devemos, apenas ser gratos por também termos sido abençoados por essa graça, né? Sim. Então, Deus vai dar a graça para todos, mas a gente sem inveja, turminha, pelo amor de Deus, cada um recebe o chamado para alguma coisa. Então, uns recebem para uma coisa, outros para outra coisa, né? Isso para não citar nomes, palavras, nada disso. Então, mas indiferente do que seja o trabalho, para Deus nós somos iguais, tá? Isso acontece muito, né? Sim. Em todo lugar, gente? A gente está citando a igreja, mas é em todo lugar. Às vezes tem uma pessoa que nasceu na igreja e vai outra para contribuir. Não, mas olha, nós não citamos a igreja, porque você está falando da igreja. Nós não citamos palavras. Na obra, né? Na obra foi o nosso testemunho. O nosso chamado. É verdade. Não vamos falar nomes. Mas eu falo em tudo, em trabalho, em uma escola, né? Tem pessoas que já estão lá, quando chegam, a gente, ao invés de agregar, né, a gente vai julgar. Nossa, mas por que chegou agora? Como aquele ditado, chegou agora e quer sentar na janelinha? Não, né? E no trabalho, às vezes acontece que eu já tô lá há muito tempo, aí entra a Lila lá no trabalho e ela passa na frente. Aí eu recebo uma promoção. Vai, passa lá na frente. É bom ficar com inveja? Não, porque pode ser que o meu chamado não tenha sido para isso, para fazer isso. E que o que eu esteja fazendo pode ser bom e pode fazer bem para muita gente. Que é o que é importante para Deus. É isso, indiferente de aonde estamos, o que temos que fazer é sempre coisas boas e não deixar que a gente se torne imprestáveis, viu? Não pode. Isso aí. Então, vamos ao terceiro, né? No dia, o dia da recompensa final. recompensa final, teríamos surpresa. Sim, muita gente se surpreenderá na consumação do reino dos céus. Algumas pessoas são chamadas no final de suas vidas. Mas mesmo assim, elas são para Deus tão importante quanto aquelas que serviram na obra durante muitos anos. Sim, devemos nos lembrar de que lá encontraremos tanto o ladrão, né, que se arrependeu, né, ao lado de Jesus, né? Prestes a morrer ao lado de Jesus na cruz, como também Timóteo, que trabalhou na obra desde a sua mocidade. Né? Então, pode acontecer, mas pode acontecer da pessoa depende
Deus é misericordioso sempre. Ter uma sempre. vida santa, né? Mas tem que a ser vida inteira e o outro se arrepender naquela hora. Mas da tem que morte. ser um arrependimento verdadeiro, né? Coração. Seja tarde, mas que a pessoa se arrependa de todo o mal que fez, né? E aí a gente tem isso como exemplo, que não deixa isso pra tarde, né? Já vamos fazendo de agora. Um belo exemplo, né, que a gente citou, que foi o pecador, né, que estava do lado de Jesus na cruz, né? Sim. Então ele se arrependeu e Jesus fala que ele vai estar no reino, né? Sim. É muito legal esse exemplo. Porque Deus é misericordioso sempre, 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 sempre. E aí, a quarta é que devemos entender o nosso lugar. Isso, e é a lição, né, da prática, né, mais importante de todo. Presente nessa parábola, né, ela está presente nessa parábola contada por Jesus. Precisamos entender que Deus não deve nada para o homem, nada, nada, nada. Então, é impossível para o homem negociar com Deus. Sim, a recompensa é dele e ele dá a quem quiser, o quanto quiser e da forma que quiser. Sim, cabe a nós reconhecermos que ele é sempre justo em todas as suas decisões. A bondade do Senhor não pode ser pelas expectativas humanas. Sim, então nós queríamos deixar aí todo esse resuminho aí para vocês entenderem melhor, né, a parábola da vinha, o que significa. Então, às vezes a gente lê lá de uma forma e interpreta diferente, mas não é só a plantinha, né, que tá ali. Mas já a gente passa outro significado para vocês, que ó, nós estamos muito abençoadas nisso. Ô, glória! Sim, então voltamos já já, turminha. Segue aí o evangelho para vocês. Até já. Até já. Boa noite a todos. O evangelho que eu vou narrar hoje é sobre os trabalhadores na vinha. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pois o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores a diária e os mandou para a vinha. Em plena manhã, saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e faz o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados no final da tarde, cada qual recebendo a diária. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, pensando que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu apenas a diária. Ao receber o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor ardente. Então ele respondeu a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos a diária? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos e irmãs, este evangelho, narrado por Mateus, nos diz a realidade da vida que estamos vivendo, né? Tem tudo em comum, porque quando a pessoa começa a trabalhar na empresa,
começa a ganhar um salário, né? E aquele salário para ele é bom, é fundamental. Mas com o passar dos dias, aquele salário já não é mais o suficiente e ele começa a murmurar, porque às vezes uns entram depois dele e começam a ganhar mais. Mas só que às vezes a gente não vê quanto à questão daquele esforço, né? Daquele reconhecimento que aquele trabalhador está tendo. Assim, foi como aquele fazendeiro que, chamando aqueles que estavam desocupados, foi trabalhar para ele. Mas ele, como foi uma pessoa bondosa, essa parábola que Jesus, né, falou aos apóstolos é muito linda, por quê? Por causa disso. É verdade que no final ele diz, começa a pagar os que chegaram depois e depois paga os que chegaram primeiro. Então foi uma contradição, né? O que deixou mais frustrados aqueles que começaram bem de madrugada, né? Trabalhar para esse fazendeiro. E é por isso que às vezes a gente tem que vigiar, né? Vigiar não a vida do outro, não o que o outro faz, mas a nós mesmos, porque nós não sabemos o que está por vir, né? Então a gente tem que estar preparado. Aquele que trabalhou 1 hora, aquele trabalhador administrador, deu a ele, pagou a ele aquela moeda, porque não sabia que o que aquele fazendeiro queria para aquele dia era aquilo que eles produziram, né? Mesmo os que entraram de manhã, mas precisavam daqueles outros trabalhadores para poder concluir aquilo que ele precisava, que era aquela obra, né? Aquele trabalho terminado. E por isso que aquele que trabalhou apenas 1 hora ganhou a mesma coisa dos outros. Ele não foi injusto porque foi o que ele combinou, né? Assim é o que nós merecemos. Aquilo que fazemos de bom, hoje nós recebemos também, né? Por parte de Deus. Porque Deus olha por todos nós com o mesmo carinho, com a mesma determinação, com a mesma misericórdia, com a mesma piedade, não é verdade? E é por isso que a gente tem que ser bem prestativo e a gente tem que seguir a palavra. Porque seguir a palavra e anunciar a palavra, não importa em qual catequese que a gente está, não importa em qual é o fundamento na igreja que a gente está servindo, mas servir a Deus é fundamental, é muito bom, é muito gratificante, porque as obras de Deus são maravilhosas. E não há dinheiro no mundo que pague pelas obras que Deus faz por nós. Tudo aquilo que nós temos e que merecemos, Deus olha pelo nosso merecimento. E a gente nunca desanima, porque quando a gente desanima, a gente se entrega. E quando a gente não se entrega, Deus nos concede aquela graça, porque viu o nosso merecimento. Aqueles que estavam desocupados receberam aquela moeda que para eles seria muito fundamental, seria de tamanha grandeza. Então é por isso que a gente tem que ser muito perseverante naquilo que a gente escolhe para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Amém? Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos empregados da vinha. Quando Jesus contou essa parábola, ele disse que o reino dos céus era comparado com uma vinha, onde o vinhateiro precisava de empregados para fazer a colheita. O vinhateiro saiu de manhã à procura de empregados. E quando ele via pessoas, ele ia chamando para trabalhar. Então ele saiu bem de manhã, saiu depois ao meio-dia, saiu à tarde, já saiu próximo do anoitecer. Então os primeiros que ele chamou para trabalhar, ele ofereceu um denário, que é uma moeda de prata, como pagamento do dia de trabalho. E os últimos que ele chamou para trabalhar, ele não combinou valor nenhum.
Simplesmente ele falou: vá trabalhar, que eu pagarei o valor justo a todos. Quando terminou o trabalho, então ele chamou as pessoas para receberem o pagamento. Só que ele inverteu a ordem, ele começou pelos últimos que foram trabalhar. Ele pagou uma moeda para os últimos e foi pagando a todos o mesmo valor até chegar aos primeiros. E esses primeiros reclamaram porque se sentiram injustiçados, porque trabalharam o dia todo e receberam o mesmo valor daqueles que trabalharam menos. Então o vinhateiro respondeu: o dinheiro é meu e eu faço dele o que eu quiser. O que eu combinei com vocês, eu paguei. Eu não falei que eu iria pagar a mais para ninguém. Então, ele foi justo fazendo o pagamento. A vinha é o projeto de Deus e os empregados somos nós. Então, nós temos que entender que nosso trabalho é gratuito, tá? Nós temos que ter amor, ser humilde, ser justo, saber amar a todos que nos rodeiam, saber acolher, isso vale para as nossas comunidades, porque muitas vezes nas comunidades tem pessoas que já são antigas, estão lá há muitos anos, e de repente chega alguém que queira fazer algum trabalho, às vezes ou são impedidas ou são muito cobradas. E nós temos que acolher, tá? Quando chega alguém, nós temos que demonstrar o nosso amor e gratidão, porque ela veio agregar a nós para nos ajudar. Não é porque estamos lá há mais tempo que nós somos superiores, que somos mais capacitados. Não, porque Deus não chama os capacitados, Ele capacita as pessoas. E quando temos boa vontade, com certeza a gente vai fazer um trabalho bom. E trabalho a gente não faz para receber uma recompensa, porque a recompensa vem de Deus. Ele sabe que a gente merece. Você pode pedir, 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 mas se você não é merecedor, pode ficar esperando. Na hora que ele achar que é a sua hora, a sua vez, com certeza. Então falar assim: eu estou aqui, estou fazendo isso, aquilo e aquilo outro, e não recebo nada em troca, ninguém valoriza. Mas a gente está lá não é para se mostrar, a gente está lá é para se doar. Deus sabendo o que a gente faz, os outros não precisam saber, tá? E a gente tem que valorizar a todos que chegam, por menor que seja o trabalho dele, a gente tem que sempre incentivar, ajudar, sabe? Porque através da nossa fé, das nossas orações, da união, porque a gente sozinho não faz nada, tá? Nós temos que entender e acreditar o amor generoso e o perdão de Deus para com nós. E é difícil de entender isso, porque sempre queremos algo só para nós mesmos, pensando sempre em si. Não, nós temos que pensar primeiro nos outros, depois em nós. Não podemos ser egoístas. O egoísmo atrapalha a nossa vida, tá? Se a gente vai trabalhar para levantar o nosso ego, de nada adianta. Porque muitas vezes as pessoas pegam um monte de responsabilidade, muitos trabalhos a fazer, mas não conseguem fazer corretamente da maneira certa, fazendo com amor. E aquele que às vezes pega apenas um trabalho, ele se dedica tanto, com tanto amor do coração, que ele é muito mais valorizado do que aquele que se acha porque faz vários trabalhos e na realidade não está fazendo nada de diferente. Porque é melhor eu fazer menos com qualidade do que pegar um monte, quantidade e não sair correto. Então, a gente tem que ter a humildade de saber receber e ver o bem, o melhor que o outro faz. Se ele fez melhor que ele,
eu tenho que admitir, eu tenho que elogiar. Parabéns para ele. E não querer eu sempre fazer melhor que ele. Não, é isso que Deus quer de nós. A messe é grande e os operários são poucos. Então, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, vamos parar, pensar, nos unir para trabalhar, nunca querendo tentar pisar nos outros que são menores do que nós. Porque diante de Deus, se somos todos iguais, então ali ninguém é melhor do que ninguém. Preto, branco, rico, pobre, está ali para servir, vamos fazer o serviço. Nós temos que ter o coração aberto para receber a surpresa de Deus. Então Jesus nos mostra que Deus sustenta a sua ternura perante a miséria humana. Porque Ele quer os pequeninos, Ele quer que a gente busque aqueles que estão lá embaixo, caídos, e traga para junto. Não importa se a gente trabalha 1 hora ou 10 horas, o importante é trabalhar no projeto de Deus. Então, qualquer um de nós podemos estar dentro da vinha. Todos nós podemos fazer o trabalho. É só querer, é só abrir o coração e ver o que pode fazer. Não é pela importância de uns pelos outros e nem pela quantidade de serviço, pois a salvação não é aposentadoria, e sim a recompensa que temos é a graça de Deus. Só recebemos o que merecemos e não o que queremos. Então, essa parábola, ela nos mostra que a recompensa de Deus é dada conforme a sua soberana vontade. Todos nós, muitas vezes, nos tornamos inúteis diante de Deus. Mas como Ele é bom, amoroso e generoso, Ele nos dá a graça. Deus é justo com todos nós. Jesus é a videira Nós somos o ramo. e o Pai é o agricultor. O convite que Deus faz a cada cristão é viver unido à comunidade. Jesus deseja que a comunidade produza muitos frutos de solidariedade, De justiça e de amor. Para produzir frutos bons, tem que estar unido a Jesus, que disse: Quem fica unido a mim, e eu a ele dará muitos frutos. porque Sem mim, vocês não podem fazer nada. Isso. Se nos separarmos de Jesus, seremos uma folha seca, sem vida, né? Olha que ruim se a gente ficar longe de Jesus. Sim, e a nossa missão como cristão é ser uma comunidade, uma igreja Unida. Sim, sempre. Então nós devemos sempre viver em união, né? Sim. E o nosso desafio de hoje é... Gostaram da nossa videira? Vamos Olha mostrar, ali, ó. Então, se nós somos os ramos, né? Ó, cadê os ramos? Toda a folhinha verde ali são os ramos. Jesus é quem? É a videira, né? E quem é o agricultor? Quem é que faz a plantinha ali, né? Quem semeia? É Deus, né? Ele planta e nós semeamos aí o bem, né? Então, o nosso desafio... Ai, você vem boazinha? Ela tá Acho boazinha que não. hoje. Não tô não. Eu quero que vocês desenhem uma videira pra nós. Jura? Sim, eu quero que vocês plantem aí na Não, mas nós folhinha de temos bons vocês. desenhistas. Temos Temos sim. Sim, estão ficando cada vez melhores aí É os porque desenhos. essa daqui, ó, desenha muito, viu? Então a nossa já tá aqui representada, a nossa videira, tá? Então nós fizemos só um pezinho aqui de videira com as nossas uvas e nós queremos aí também de vocês, que vocês tenham, porque nós estamos unidos com Deus, né? Nós temos que ser como uma árvore que Deus não vai nos dar o alicerce. Para quê? Para que a gente colha e semeie ali bons frutos, folhas, flores, né? Tudo já Façam do perfeito. jeito que vocês sabem, né? Não precisa fazer igual a Tati. A Tati é especialista, ela manja muito de desenho, né? Não, então Mas eu confio nele. eu quero Eles ver vão.
como é a videira de vocês. Sim. Viu? Cheia de frutos. Tomara que seja mesmo, viu? Cheia de frutos, hein? Muitos. Nada de raminho seco lá na videira de vocês, não, tá? Quero uma terra aí bem fértil aí, que é pra mostrar pra nós que Deus está contigo, né? Vamos Que Deus ver. está presente aí na sua plantação e na sua obra, né? Como na nossa. É isso aí. Então, que vocês consigam sentir Jesus presente aí na vida de vocês, que é o que a gente tenta passar para vocês. Ele aqui é como se ele estivesse nos abraçando sempre, para estar passando aí para vocês o amor dele, né? Pra gente ter sempre conosco esse amor de Deus por nós. É verdade. Bom, que sábado abençoado, né? Oh. Dia do trabalho, São José Operário, os trabalhadores na vinha. Fui boazinha, né? Nossa. Quero um desenho da videira aí, bem colorido, hein? É. E com o nome. Então vocês fazem com a folhinha deitada, né? Na horizontal. Coloquem o nome de vocês embaixo, bem Isso, visível. porque já, E desenhem a videira de vocês. já tá? fica mais fácil até pra gente, né, Tati? Pra identificar. Sim, e não esqueçam entre mim até quarta-feira. Até quarta-feira. E qualquer dúvida pode mandar mensagem pra nós. Não atrasa muito não, gente. Tem gente que tá mandando quinta-noite, sexta. Na sexta não tem como pôr Não no tem vídeo como. mais. Às vezes demora um pouquinho a edição do vídeo e nós conseguimos colocar na quinta-feira. Por isso que pedimos De manhã, quarta, né, porque Tati? é quando começa a editar o vídeo. Sim. Então, se recebemos depois da edição, não tem como acrescentar mais, tá? Então não Mas fiquem eu sempre tristes. agradeço, porque o importante é participar. Então, É isso aí. Deus tá vendo aí o trabalhinho de vocês, né? Deus tá vendo. Vocês mandam pra gente, a gente tenta colocar, mas não fiquem tristes Se se não não for. aparecer. É por conta do tempo mesmo. Isso, então combinado até quarta-feira, tá? Então, eu sou um ramo verde e quero produzir frutos de muito amor. Eu Então, também. Isso que nós queremos ser. Então vamos encerrar o nosso encontro aproveitando que nossa mãezinha está aqui, Nossa Senhora Aparecida. Vamos rezar uma Ave Maria para encerrar o nosso encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então estávamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aí, turminha. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Não esquecem, sou um ramo verde e quero produzir frutos bons, hein? Espero a devolutiva de vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até semana que vem. Até! Tchau, tchau.